Boa noite. Meu nome é Zilan Costa Silva e este é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é o dia da comemoração do trabalho, 1º de maio. Será que nós temos o que comemorar? O trabalhador tem o que comemorar? A nação tem o que efetivamente comemorar? Essas mudanças da lei trabalhista e o que se falou e que se fez recentemente trouxe efetivamente benefício para todos? Isso é o que nós vamos questionar essa noite, conversando inicialmente com Rodolfo Pamplona, que é juiz do trabalho e professor da Universidade Federal da Bahia. Pamplona, seja bem-vindo mais uma vez a essa casa. Essa casa aqui também é sua casa. E o que é que você acha do que está acontecendo com esse país? Zilan, é um prazer enorme falar com você, falar com os nossos espectadores e falar sobre trabalho. Falar sobre trabalho é falar sobre a nossa vida, né? Nós passamos mais tempo com o nosso trabalho do que qualquer outra coisa, mais até com nossa família. E nós vivemos intensamente isso, né? E nesse 1º de maio, perguntar o que comemorar, sei lá, eu costumo dizer que o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Mas por quê? Porque a priori não tem muito o que comemorar, não, né? Nós passamos, e isso foi algo que a gente denunciava já há bastante tempo, né, em relação à reforma trabalhista, dizendo, olha, faz-se um discurso, um canto de sereia, olha, vamos fazer isso, pode ficar tranquilo, pode vir que vai haver um aumento de pós-trabalho, todo mundo vai ter emprego, vão acabar dizendo, ó, vai resolver esse o problema do país. A coisa não é isso. E ao contrário, né, nós temos, na verdade, um decréscimo de postos de trabalho e isso é interessante verificar, porque são novos postos de trabalho que estão sendo criados com menos direitos, os trabalhos mais precários. Note a questão do trabalho intermitente, ou mais outras formas de jornada a tempo parcial, outras modalidades dessa forma. E mesmo tendo a criação desses trabalhos precários, isso ainda faz com que os números absolutos mostrem que estamos tendo menos postos de trabalho do que tínhamos antes. Então, nós estamos falando de 13 milhões de desempregados no país. E o que há, nós vivemos um período em que as pessoas estão num discurso, às vezes, e me permita, se eu tenho já alguma intimidade, eu vou ser mais contundente. Às vezes num discurso imbecil, sabe, de ódio, de posturas, de mortadelas e coxinhas, né? Eu costumo dizer que, meus amigos, você seja o que você quiser do ponto de vista ideológico. Você pode ser mortadela, você pode ser coxinha, você só não pode ser pamonha, porque você precisa entender o que está acontecendo. E, de fato, não é a quantidade de direitos trabalhistas, não é a maior ou a menor proteção que assegura pós-trabalho. O que nós precisamos investir muito é para o crescimento econômico do país. E o crescimento econômico do país se faz efetivamente com investimentos de base e fazendo com que possamos diminuir a carga tributária, aí sim, e não pensar em diminuição de direitos, porque no final das contas é um tiro no pé. O que é que vai acontecer? Eu falei isso neste programa, quando falávamos sobre a reforma trabalhista, há mais de um ano. E eu disse, olha, meus amigos, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma diminuição de pós-trabalho, diminuição da classe consumidora, e aí a produção vai diminuir. A gente precisa investir para que as pessoas tenham condições de pagar as suas dívidas, de poder ter dinheiro para produzir, e isso não se faz da noite para o dia, porque dinheiro não dá em árvore. Nós precisamos estimular, aquecer a economia e fazer com que as pessoas possam ganhar mais, para que possam consumir mais e retroalimentar. Isso é uma concepção tão simples de economia que as pessoas parece que esquecem. Não, nós precisamos investir na ideia de, olha, tem de fazer isso, porque senão vai ser a hecatombe. Bem, estamos indo para o abate. Nós estamos indo para o abate de maneira disciplinada e pensando em nossa própria apocalipse. A grande questão é que, depois dessas reformas trabalhistas, eleição, novo governo, uma série de medidas que estão sendo planejadas para a implementação. Uma delas é a Previdência Social, que inclusive ela passa por humores, o sistema financeiro passa por humores, conforme a informação e os tweets mais recentes do presidente ou dos seus filhos, acabam gerando hoje, agora, nesse exato momento, a perspectiva de 1% de crescimento do PIB para 2019. Isso é completamente significante, é mais um ano perdido, se isso efetivamente se configurar dessa forma. E vem mais reformas pela frente. Onde é que nós vamos parar?
acho que a gente está fazendo a reforma da reforma, depois a reforma da reforma da reforma. Nós já estamos vivendo no puxadinho e não está entendendo. Porque reforma previdenciária no país, nós já tivemos duas. Essa vai ser a terceira. E aí vai ser com anos de definitividade, né? Então, vai ser a reforma possível e daqui a 2, 3 anos a gente está vivendo isso. Né? Quem acompanhou a emenda constitucional número 20, a nossa primeira reforma previdenciária, que acabou quebrando com o conceito de direito adquirido, né, no Supremo Tribunal Federal. Hoje você vive uma incerteza, porque você não sabe mais o que é direito adquirido. Né? Nem direito acumulado. Então, você está numa determinada circunstância em que o Poder Judiciário se curvou no passado aos humores do mercado, a dizer o que era importante para a manutenção do plano real, ou o que quer que seja, e no final das contas nós ficamos numa situação em que ficamos a ver navios. Por quê? Porque todo mundo pode chegar facilmente com um discurso, olha, é preciso fazer a reforma tal, a reforma tal, a reforma tal, senão o Brasil vai quebrar. Faz-se a reforma tal, 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 o Brasil quebra da mesma forma. Então alguma coisa está errada. E as pessoas parecem ter memória curta e não percebem que as mesmas pessoas que estão propondo hoje foram as que apoiaram a reforma trabalhista e que nós estamos dizendo quanto isso podia ser ruim, e nós estamos vendo agora, e foi apoiar essa reforma previdenciária, que isso, as pessoas tomam como padrão na reforma previdenciária o modelo chileno, que não é referência. Ao contrário, nós estamos vivendo no Chile uma situação em que a gente não está mais cuidando dos nossos idosos. Né? A taxa de suicídio é cada vez maior, as pessoas não têm mais os mesmos padrões de vida e é algo, em vez de se cobrar de quem efetivamente devia, não. Perdoam-se dívidas, faz desoneração de folha, busca alguma coisa que seria para custear a Previdência. A própria noção sobre se a Previdência é deficitária, eu estou falando o se, é algo que é objeto de polêmica. Por quê? Porque se o indivíduo cobrar tudo aquilo que tem de crédito, a gente teria superávit. Então, é preciso entender com outros olhos. Né? Por quê? Porque vir com o discurso apocalíptico de, se não fizer isso, vai quebrar, bem... Isso é muito fácil, é a cultura do medo. E as duas reformas, tanto trabalhista como previdência, geram... imbricadas. Imbricadas por causa do efeito do trabalho. O trabalhador vai trabalhar até quase... Eu costumo, olha... claro dizer com liberdade, eu tenho 47 anos, eu entrei no mercado de trabalho ainda na Constituição de 69, né? Eu tenho 35 anos de contribuição previdenciária comprovada, mas eu digo com liberdade que acho que eu não vou me aposentar. Eu sou um homem de... Passei pela reforma, primeira reforma previdenciária, mudaram a minha idade para aposentadoria, que não tinha, aí passou a ter. Depois da segunda, aumentou de novo. E uma terceira vai aumentar de novo. Eu digo, eu já estou conformado que eu não vou me aposentar. E eu não estou falando de mim, eu estou imaginando para os jovens, para os meus filhos, que vão entrar no mercado de trabalho agora... Né? E aí vão imaginar o quê? A compreensão do que era aposentadoria para os meus pais, ou para mim, quando entrei no sistema, mudou totalmente. A gente não tem neste país segurança jurídica para dizer como é que vai ser a projeção no futuro. E aí se entra, não, nós temos que ir. E aí o grande lance, que se denuncia muito, mas que não, ficam dizendo que é paranoia. O grande interesse da reforma previdenciária é econômico, simplesmente. É no interesse bancário de querer custear isso pensando no lucro hoje. Porque quem é que vai sustentar esse sistema daqui a 10, 15, 20 anos? E isso parece evidente. Há toda digamos assim, quase uma reserva de mercado que era custeada por uma previdência pública, né? E essa previdência pública, e perceba, a gente precisa dizer, é interessante falar isso porque quando as pessoas querem conhecer a matéria, às vezes esquecem a história. Né? Previdência no Brasil originalmente é privada. Quem gerou a previdência pública? O governo militar. Ou seja, se tem um governo hoje que elogia o período militar, mas não faz nem a homenagem às coisas supostamente boas que foram feitas.
Inclusive porque havia muita desorganização na época. Exato. Se eram institutos em cada canto. O antigo INPS, hoje, substituído pelo INSS desde o governo Collor, né, ele veio integrar um sistema para pensar em aposentadoria como um direito para garantir ao cidadão. É claro que ninguém é favorável, e isso é preciso botar o dedo na ferida, superaposentadorias ou algo do gênero, mas ter o mínimo de paridade a que o indivíduo, se ele contribui com isso, que ele contribui especificamente com determinados valores para a nativa ter a mesma dignidade que tem quando estava trabalhando, aí é o que a gente pode pensar para a aposentadoria. Fora isso, nós estamos numa linha, e por isso que não há... Nós estamos num programa de 1º de maio, dizendo o que é que o trabalhador tem de comemorar. Ele tem que comemorar por estar vivo. Mas já é algo a comemorar. Por quê? Porque o futuro não parece atrativo. Agora, uma das coisas que me preocupa é que, você bem falou dessa reforma e dos seus impactos na área trabalhista, é que muita gente estava na primeira reforma, no pedágio da primeira reforma. Exato. Aí veio a segunda. Você está descrevendo a minha vida. E gerou o pedágio da segunda. Reforma. Nós vamos para a terceira. O terceiro pedágio. Sem pedágios ainda. Assim, criou uma questão de direito intertemporal extremamente complexa que vai acabar parando no judiciário. Vai parar no judiciário, e as experiências com o judiciário, eu digo com liberdade, eu tenho lugar de fala disso. Estou no judiciário desde 1992, como juiz desde 95, eu posso dizer isso. Chegou-se uma situação tal que os influxos políticos e econômicos no Supremo Tribunal Federal fazem com que a gente não confie que o sistema vai ser efetivamente cumprido como se propõe. Por quê? Porque, de fato, quando veio a primeira reforma previdenciária e as pessoas entraram em um sistema, pagando por esse sistema, seguindo as regras do jogo do sistema, de repente, não, você não tem direito adquirido. Então acabou do ponto de vista prático. Desculpa parecer alarmista, né? Ainda mais num dia comemorativo, mas é importante. A gente, me permita, meus estudos de direito e arte, eu costumo dizer que a gente precisa fazer com que a sociedade tome a pílula azul, que não é Viagra, mas a pílula do Matrix, para verificar o que está acontecendo. Porque as pessoas estão iludidas de achar que o sistema está vindo para melhorar. E não é. Hoje a gente precisa tomar consciência do que está acontecendo e ver a realidade. É uma perda da inocência que nós precisamos ter como cidadão para dizer, cara, a coisa está complicada mesmo. Mas você prefere ficar iludido ou saber a verdade, né? Excelente reflexão para os nossos comerciais. É isso aí. Voltaremos logo depois dessas mensagens comerciais. Fique pensando no que Pamplona acabou de dizer. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre 1º de maio, comemorações do Dia do Trabalhador. Será que teremos realmente o que comemorar? Nós conversávamos no bloco passado com o juiz de Direito e professor da Universidade Federal da Bahia, Rodolfo Pamplona. Pamplona, continuando, falamos um pouco da Previdência Social, mas não falamos dos efeitos dessa reforma trabalhista. Há vários efeitos que podem ser destacados, né? Nós podemos ver que há uma mudança do perfil até do que se pede no seu trabalho. No passado, né, as pessoas não tinham medo, ou talvez o pudor, que o seja, de ir reclamar no seu trabalho aquilo que acreditavam. Acreditavam que tinha direito e queriam discutir. Né? Discutir, às vezes, ele não tinha até a prova de um fato que efetivamente ocorreu, mas não ia fiado de que o empregador ia mentir dizendo que não ocorreu o que efetivamente ocorreu. E no campo da negociação, a gente conseguia um acordo, tentava se resolver isso, ou mesmo indo para a decisão, poderia alguma tese prevalecer, chegar no tribunal. Hoje, o indivíduo com medo dos ônus da sucumbência, a questão de pagar honorários advocatícios, custas, há umas limitações da gratuidade judiciária, hoje é mais fácil, do ponto de vista teórico, você conseguir uma gratuidade judiciária na justiça comum do que no seu trabalho, que é estranhíssimo
Né? Quando nós falamos, por exemplo... Filosoficamente falando. Né? É estranho isso do ponto de vista filosófico, porque você teria um sistema normativo que foi construído para tutelar o vulnerável. Não é que a justiça do trabalho tenha que proteger trabalhador e empregador, não. Ela tem que realizar a justiça. Mas o direito do trabalho é um direito para proteção de alguém que é vulnerável. E por isso verificar os efeitos se dá no processo. E essa é uma circunstância interessantíssima, porque determinadas postulações, quando deduzidas na justiça comum, não tem teto, mas na justiça do trabalho tem. No caso da reparação por danos extrapatrimoniais, os danos morais, nós discutimos sobre a questão dos acidentes ambientais que vivemos nesse país. Brumadinho. Brumadinho, vai a pessoa que morreu ou que teve danos porque estava lá de férias, estava de férias, essa não tem teto. A que estava trabalhando tem. Ou seja, a gente pode criar duas... A gente pode criar, não, já foi criado. A reforma trabalhista foi de uma postura quase cruel, perversa, de imaginar que se alguma coisa é favorável ao trabalhador, deve ser pensado em sentido contrário, que nós chegamos a uma situação tal que a disciplina normativa de diversos instrumentos que são usados também na justiça comum são muito mais acessíveis num processo tradicional e formal do que num processo que, em tese, deveria servir aos mais vulneráveis. Como é que a gente fica? Porque essa reforma não trouxe só isso, ela trouxe também diversas modalidades de trabalho. Sim. Essas modalidades já estão chegando na justiça? Ainda é incipiente, né? Mas nós temos algumas modalidades que pouco a pouco começam a ocorrer. O trabalho intermitente, a discussão de um trabalho diferenciado do autoempregado, chamado hipersuficiente, também aos poucos, e isso é algo de uma construção cultural, a questão do tratamento diferenciado do trabalhador autônomo. Isso está gerando situações tais que, Exilã, outro dia eu dei uma entrevista para um outro colega, né, falando sobre os números de desemprego, mas de repente nós começamos a ver que começa a diminuir o número começa a aumentar o número de desempregados, mas começa a ter mais contratação de estagiários, cooperativados, prestadores de serviço autônomo. Aí, de repente, a gente começa a ver que o que está acontecendo precarização. Há determinados... E o Ministério Público do Trabalho faz um trabalho sensacional de combate a isso, né? Eu fico dizendo assim... para o pessoal jovem, o pessoal jovem da sua produção que está aí nos assistindo, e aí diga assim, essa equipe fantástica aqui, o pessoal deve fazer ginástica, academia, ginástica é coisa do nosso tempo, né? Eles fazem malhação, né? Estão lá treinando na academia, e aí eles percebem que na academia, profissional mesmo, professor de educação física, não tem um, o resto do mundo é estagiário, que faz a mesma coisa que eu faço. E aí depois... Quando tem. Quando tem, né? Mas aí a gente vai discutir. Ou o indivíduo está lá contratado... Porque hoje em dia a modalidade é aquelas academias self-se-lasque. Sim, então, aí o que é pior, né? Então nós estamos estimulando um sistema em que ninguém mais quer supostamente ser empregado como se ser empregado fosse ruim. Mas perceba, a relação de emprego ela só existe dentro do capitalismo uniforme. Porque o direito do trabalho e o sistema trabalhista funciona justamente como contrapeso para que o sistema possa continuar. Mas a gente não está ficando cada vez mais selvagem e com isso a gente... Eu acho que está ficando cada vez mais cruel. Né? Se a gente vai discutir filosofia, eu acho que talvez a referência seja Schopenhauer. Né? O homem é mau e precisa de mecanismos de controle social. Então, talvez o jeito do trabalho e um sistema que prestigiasse mais o ser humano, mais o vulnerável, fosse um mecanismo de controle social para a nossa crueldade. Agora, isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil ou é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro? Na verdade, é quando nós passamos a fazer uma comparação com os modelos conservadores, né? A gente pensa em Trump, a gente pensa em alguns outros líderes da Europa continental, né? E, claro, sempre na Inglaterra, nós vamos verificar que na Europa isso é de marchas e contramarchas. E na própria dos Estados Unidos, você tem um Trump, né, sucedendo um Obama.
Então, na verdade, essas idas e vindas de conservadores e de vanguardistas, vamos dizer assim, porque nós seria a expressão liberais, é algo que faz parte do processo democrático. Isso ocorre. Mas o que é estranho é que, quando nós comparamos, e eu digo isso com um lugar de fala de professor, né, comparamos o modelo de atualização ou modernização do direito do trabalho, é um modelo cruel. Por quê? Porque a atualização do direito europeu era para chegar a um grau tal que o direito brasileiro nunca chegou. Por quê? Porque o nosso direito brasileiro, e aí me permita ser quase irônico, ele é muito estranho, ele é muito esquisito. Porque o direito do trabalho brasileiro protege muito pouco. O direito do trabalho brasileiro só é caro. Entende? É caro para contratar, é caro para manter e é caro para despedir. Não, porque se você não pagar, despede da mesma forma. Quando o sistema devia ser diferenciado, né? Deveria ser barato contratar, barato manter e mais difícil extinguir. Porque é o posto de trabalho, uma construção de cultura em que o empregado, né? Tivesse que trabalhar o seu horário. Nós, no Brasil, ficamos procurando, às vezes, motivo para pagar hora extra. Ah, não, é uma forma de ganhar um dinheirinho a mais. Não, nós tivemos também um sistema de proibição de hora extra. Aí sim, pode pensar em proibição de horas para contratar mais gente. Pensar o indivíduo está perto. No passado, quando nós tínhamos sistemas de aposentadoria diferenciado, o indivíduo perto de se aposentar queria ir trabalhar na plataforma para ver se incorporava um adicional de salubridade e periculosidade. Ou seja, ele negociava com a sua vida. Nós temos que ter um direito de trabalho que efetivamente proteja, que faça com que trabalhadores pensem em preservação da sua saúde, né? E que possam ter meio de vida e não de morte. Agora, com o advento dessa reforma trabalhista, agora com aumentando ainda mais o prazo das pessoas, nós não temos emprego para todo mundo. Nós temos os jovens que não estão entrando no mercado de trabalho e tem os de mais idade que estão saindo do mercado de trabalho com um pedágio para pagar. Esse sujeito... Na verdade, eles não vão sair. Pois é, mas eles vão ficar sem emprego. Mas esse sujeito que perde emprego aos 50 anos de idade, ele não tem muitas condições de recuperar. E como é que ele vai se aposentar sem continuar a contribuir? Essa é uma pergunta que deve ser feita para mim, deve ser feita para o legislador ou para a atual direção da Presidência da República. Por quê? Porque o que é que acontece? Nós temos mais potencial qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais. Eu não tenho ontologicamente nenhum impedimento, eu digo isso advogando contra mim, que se estabeleçam idades mais rígidas, mas é preciso pensar em algo que, quando ocorrer a aposentadoria, se ocorrer a aposentadoria, garanta a dignidade. Você é juiz, você é professor da Universidade Federal, ou seja, o seu emprego está garantido até a sua aposentadoria, mas na comunidade privada não está garantido. Não está. Mas perceba o quanto isso é importante. Nós estamos pensando em geral. Nós não estamos pensando em mim. Nós estamos pensando no cidadão que contribuiu desde cedo numa expectativa de entrar no sistema e aquilo que lhe foi prometido lhe fosse cumprido. Isso nós aprendemos com a sabedoria popular. O combinado não é barato nem caro, é o combinado. Que o combinado reflita condições de sustentabilidade. Essa é a lógica. E estabelecer isso a partir deste momento. Para quê? Para que haja um mínimo de segurança jurídica. Por quê? O que é que nós estamos vivendo? Olha, como não vai dar para todo mundo, não vai ter aposentadoria para ninguém, vamos ir fazer agora um novo sistema. Perceba, nós destruímos um sistema anterior e não colocamos nada com segurança no lugar. Nós estamos prejudicando os nossos filhos e os nossos Estamos prejudicando os nossos filhos. Nós estamos nos prejudicando, mas nós estamos prejudicando nossos filhos. Na verdade, o mundo que eles vão viver é um mundo completamente diferente do nosso. Mas, em contrapartida, a gente olha o modelo da Previdência e vê que ele tem algumas coisas que precisariam Mas não tem a menor dúvida que é preciso aperfeiçoar. Agora, é preciso aperfeiçoar fazendo efetivamente o dever de casa. Para melhorar. Então, vamos falar só naquilo que é aparentemente consensual.
Fala-se de um rombo da Previdência, né? Ótimo, falamos. Então, como é que você combate um rombo? Estancando, não é mesmo? Então, vamos ver o seguinte: quem é que deve para a Previdência? Vamos cobrar de quem deve. Porque não é justo que o cidadão que paga, contribui pouquinho lá na base, ele que paga aquele pouquinho, para receber um pouquinho na frente, nesse pouquinho tenha. Porque o indivíduo que deve 30 mil vezes mais do que ele, não pagou. Alguma coisa errada. O discurso de dizer que, não, nós vamos fazer um sistema para que aquele que ganha pouco ganhe um pouquinho mais. Não faz sentido se você não cobra de quem tinha condições de pagar e não pagou. Ao contrário, faz perdão de dívida. Então é preciso o mínimo de coerência. Vamos fazer isso? Ótimo. E depois disso vamos ver quais são as formas de custeio. Como é que o indivíduo faz? Porque é muito fácil imaginar que aquele empregado de iniciativa privada que está recolhendo há 20 anos corretamente, fazendo, tem uma expectativa de fazer isso. Ah, não, vamos mudar o sistema todo. A pergunta básica é, ele teve direito de escolha? Agora a mudança não tem direito de escolha? Ele pode sair do sistema, recuperar todo o dinheiro que ele investiu e ir para a iniciativa privada? Se puder, se fosse fácil assim, ótimo, mas não é isso. O que se quer é, olha, vocês que já arcaram com ônus durante muito tempo, vão arcar com mais ônus ainda. E não vão ter bônus. Então aí a brincadeira é muito fácil quando só o outro tem que pagar. Pimenta nos outros sempre mais fácil. É mais ou menos por aí. E isso, na relação de trabalho como um todo, é fruto de uma reflexão que a gente não pode fechar os olhos. Eu posso terminar com um poeminha? Quero, inclusive, que você faça isso, porque eu gostaria, inclusive, de direcionar o nosso telespectador para procurar na internet, no YouTube. Tem os programas de Pamplona, Papeando com Pamplona, que são extremamente interessantes. Acompanhem, assistam, que vale a pena. Olha, quando eu estava estudando na Espanha, falando sobre a reforma trabalhista lá, isso na década passada, eu escrevi o seguinte, parece que foi feito para hoje. Desestruturação produtiva. Eu não sei mais quem é meu chefe. Eu não sei mais quem é meu patrão. Recebo ordens de todos os lados, mas não sei quem me dá o pão. Já fui parte da organização, o orgulho da minha seção, mas a tal engenharia alterou a filosofia. Falam de flexibilização em um mundo globalizado. Só que deixaram todos na mão, sem olhar sequer para o lado. Realmente tudo na China é produzido mais barato. Vende aqui mesmo na esquina, sem se ater a um simples fato, que o que nos leva a ser feliz é ter uma vida normal e não ser aprendiz de um dumping social. Todo o sistema mudou, não faz mais sentido falar em nação. Graças a isso eu virei consumidor. Não sou mais povo, nem cidadão. A mídia nos transformou em público que pagou e quer o preço. Não se fala mais em direito, nem se pensa em compromisso. Por que subordinação e não dependência? Quem disse que necessidade é indecência? Por que cada um cuidar do seu e nada mais? E depois o Estado é que exclui os marginais? Já mudei de nome várias vezes, como mudo de empresa em poucos meses. Fui temporário, estagiário, cooperado, terceirizado. Já fui PJ, já fui parceiro, fui colaborador, já fui meieiro, fui precário, fui experiência, fui autônomo ou outra crença. Fui mobília da casa, tombado, membro da família, agregado, dependente ou parasubordinado. Só não deixei de ser explorado. Até a próxima. Muito obrigado. Depois desses comerciais, continuaremos conversando sobre esse evento que é o nosso primeiro de maio desse atual governo e as suas consequências para o trabalhador. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre comemorações de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Será que temos motivos efetivamente para comemorar alguma coisa? Nós conversamos com Rodolfo Pamplona, que é juiz do trabalho e é professor da Universidade Federal
da Bahia, e nós estamos conversando agora com Ivan Isaac, que é advogado e é o presidente da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas. Seja bem-vindo, Ivan, que você é a primeira recém-empossado, é a primeira vez aqui com a gente. E espero que não seja a única, que nós temos essa discussão trabalhista, aí acho que a gente vai continuar por muito tempo. Agradeço o convite e fico muito lisonjeado de estar aqui no seu programa. Efetivamente. Eu vou fazer duas perguntas com a mesma pergunta. Vamos separar aqui o povo, o nosso telespectador, e o nosso advogado telespectador. Eles têm o que comemorar com essa reforma trabalhista nesse 1º de maio? O advogado, ele não deixa de ser um trabalhador, apesar de assim, não ser o nível do advogado trabalhista e do advogado civilista, ele não pode ser comparado a uma pessoa que ganha um salário mínimo, que é um serviço autônomo, né? Não é um serviço de assalariado, né? Lógico que existem advogados empregados, mas assim, os advogados, a demanda trabalhista diminuiu realmente muito com a reforma. Então, assim, a perspectiva de melhora, por enquanto, ainda não se vê, né? De sorte que a perspectiva não é boa e eu não sei se a gente, como advogados, temos o que comemorar no dia 1º de maio, não. E o trabalhador em geral? O trabalhador em geral também acredito que não tenha muito o que comemorar, né? A perspectiva, o desemprego muito grande, a precarização também, cada dia mais, né? Então, eu vejo que a perspectiva também não é alentadora. E o que os colegas falam do dia a dia da Justiça do Trabalho pós-reforma trabalhista? Como é que está sendo o dia a dia lá no fórum? Assim, porque quando houve a reforma trabalhista, foi feita houve uma corrida para proposituras de ações sob o fundamento de que seria muito prejudicial, depois da reforma, o ajuizamento, né, com a questão da sucumbência, questão de... Foi feito um terrorismo, entre aspas, para as pessoas, aos empregados, aos trabalhadores que queriam reclamar. E depois, para desconstruir esse terrorismo, ficou muito difícil. Então, os trabalhadores, eles ainda estão muito receosos de ir à justiça, de postular, né? Houve realmente uma restrição com relação à justiça gratuita, ao acesso ao judiciário. Essas discussões estão sendo ainda não foram dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas acredito que as coisas vão aos poucos se normalizando. A gente vive ainda sobre o aspecto da insegurança jurídica dessa reforma, né? Quais são os principais pontos, na sua opinião, que a gente tem preocupações como comunidade jurídica? Na verdade, os pilares que foram utilizados como fundamento para a reforma, que eram a questão da segurança jurídica e do aumento dos postos de trabalho, efetivamente até agora não foram concretizados. Nós já comemoramos mais de um ano de reforma trabalhista. Né? Já passou de um ano. A lei entrou em vigor em novembro de 2017. Então, nós já temos um ano... Quase um ano e meio. Um ano e meio. E o desemprego aumentou, não diminuiu. E como é que fica essa situação? A primeira promessa do governo falhou. Na verdade... Diga-se passagem, não foi esse governo. As premissas que foram postas para a reforma, me parece que elas foram equivocadas, né? Essa questão que iria diminuir a insegurança jurídica, que ia criar segurança jurídica, queria aumentar a posto de trabalho, aquela premissa também de que o seu trabalho só existia aqui no Brasil, de que o Brasil era campeão de processos trabalhistas, campeão de processos em relação ao mundo. O que você verifica na Justiça em Números do CNJ é que a quantidade de processos trabalhistas ela não é significativa em relação ao número de processos em juizado, na Justiça Federal, processos de natureza previdenciária, processos de juizado de consumidor e de pequenas causas. Então, assim, essas premissas de que tinham muito processo, que só existia no Brasil a Justiça do Trabalho, e também que iria aumentar a segurança jurídica e aumentar a posto de trabalho, essas premissas está sendo constatado que não eram verdadeiras. Mas o número de ações caiu assustadoramente. Caíram
assim, por conta desse terrorismo que eu mencionei e também pelo acesso realmente ao judiciário com relação à justiça gratuita e a sucumbência. E os advogados especializados da área trabalhista estão passando dificuldade? A diminuição foi realmente significativa. Quando houve um aumento na propositura das ações no momento imediatamente anterior ao novembro, a entrada em vigor da lei, e no curso desse ano de 2018, tivemos as audiências, os processos foram continuando. Agora, em 2019, temos uma demanda maior no tribunal em segunda instância. Nós estamos verificando que o tribunal está mais congestionado do que a primeira instância e estamos vendo que a pauta da primeira instância já vem diminuindo com audiência já mais próxima, já não tem tanta demanda. E realmente isso reflete no mercado de trabalho dos advogados, não só que advogam para reclamantes, como também aqueles que advogam para a empresa, porque se não tem reclamação... Eles eram que mais advogavam a reforma, né? E essa reforma acabou impactando no trabalho deles também. Na verdade... uma reforma trabalhista, uma reforma ela poderia ser necessária, mas não da forma como foi feita, feita sem discussão, precipitadamente, né? Tinha muita coisa a ser modificada, muita coisa a ser discutida, melhorar a execução, melhorar o processo em si, né? E não foi da forma como foi feita. Imagino eu que mesmo as coisas que o legislador teria colocado para ser ponto de barganha para uma eventual modificação na lei, essas passou tudo, sem nenhuma modificação. Uma reforma que veio gestada do próprio TST, mas que a gente não sabe realmente quem foi que confeccionou aquele texto que passou integralmente. As propostas que tinham de mudança, que o Senado não quis modificar, para não ter que voltar para a Câmara dos Deputados, ficou de fazer o presidente se comprometeu a fazer uma medida provisória que terminou não sendo votada, não foi levada a efeito, não foi transformada em lei, então ficou a reforma do jeito que foi gestada pela presidência, né? E hoje, nós temos pelo menos alguma coisa a comemorar com essa reforma? Alguma coisa positiva de veio dela? Eu acredito que o trabalho, o mundo do trabalho, ele tem se modificado de forma muito dinâmica, né? Assim como o capitalismo é muito dinâmico, né? Eu acho que assim, o trabalho tem que ser comemorado porque o trabalho tem a ver com a dignidade da pessoa humana, tem que ver com o pilar, né, fundamento da nossa República do Brasil, que é o valor social do trabalho. Então, a gente nunca pode deixar de comemorar essa questão porque ela afeta aos trabalhadores. O trabalho tem a ver com autoestima, com o sentido de pertencimento dos trabalhadores, né? Mas então, com assim, tanta porrada recebendo assim de tudo quanto é lado, diminuindo o direito, mexendo na Previdência, mexendo em tanta coisa. Os sindicatos também sofrendo. Isso eu quero falar um pouco do direito laboral, mas eu queria deixar para o próximo bloco. Todas essas questões, eu acho que afeta também o sentido de valor pessoal de trabalhador, não acha não? Eu acredito que sim. Estávamos conversando agora há pouco com o doutor Pamplona, a questão de... Hoje em dia, o empregado, na questão do dano moral, é tido como uma subclasse, vamos dizer, né? O sujeito, hoje em dia, ele é um consumidor, ele vai à justiça, ele tem processualmente vantagens, né? E hoje em dia você vê o empregado, ele está sendo, não digo prejudicado, mas ele não tem a tutela de hipossuficiente que deveria ter, né? Mas nesse sentido ele é prejudicado, não? Eu não diria prejudicado, mas eu diria que... Ele falta acesso. Faltar acesso é a mesma coisa que prejudicar, você não acha, não? Não, o acesso ao judiciário é um direito que qualquer cidadão é um direito elementar, né? Sim, mas se ele tem ameaças, se ele tem problemas, se ele não pode... Tem a sucumbência como se fosse uma espada, né, na cabeça do... Exato. Ele pode até ter um fato grave contra ele, que efetivamente aconteceu, mas se ele não conseguir provar isso, ele perde. Mas, assim, a questão Ou seja, mesmo prova... que ele tenha o direito, a questão da prova é uma questão importante. Se ele contratar um advogado mas que não seja tão habilidoso... Não, a questão da prova, assim, sempre existiu e também, imagino eu, que não esteja tão ligada à atuação do advogado. É mais a questão da produção da prova mesmo, né? No seu trabalho,
basicamente a prova testemunhal, né, do dia a dia do trabalho, né? Então, assim, eu acredito que a questão da prova ela não tenha mudado tanto. O que mudou foi o fato de, se não for provado, aí a pessoa ser penalizada por uma coisa que às vezes já pode até ter acontecido, se ela não teve condições de provar, né? Isso é verdade. Nós vamos conversar um pouco sobre essa parte de sindicatos, mas vamos fazer isso no próximo bloco, viu? Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho, já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre comemorações de 1º de maio. Temos efetivamente algo a comemorar? Estamos vendo que, parcialmente, sim, temos que comemorar a esperança de um mundo melhor, mas comemorações efetivas sobre ganhos e direitos e empregos, cada vez mais difícil. Mas estamos conversando agora com o presidente da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, Ivan Isaac. Conversamos anteriormente com o juiz de Direito e professor da Universidade Federal da Bahia, Rodolfo Pamplona. No bloco passado a gente viu um pouco da visão do advogado, né, Ivan? Mas agora eu queria falar um pouco sobre a questão coletiva, a questão de sindicato. Porque, afinal, o sindicato é o que, historicamente, assumiu a administração da luta, né? A luta realmente pelos direitos e garantias do trabalhador. Isso do ponto de vista do sindicato laboral e também o sindicato dos empresários, do sindicato patronal, que assumiu a luta dos direitos e necessidades da classe empresarial. Nós tínhamos um sistema dialético de confronto e negociações entre essas duas classes, e sempre a gente sentia uma síntese boa no desenvolvimento. Aí veio a reforma trabalhista, que deu um tiro no coração de ambos os sindicatos. Eu acho que talvez a classe empresarial não tenha se atentado do impacto negativo que ia ter na sua representação patronal também. Você concorda? Na verdade, a reforma trabalhista, ela, apesar dela pregar que estaria privilegiando a negociação, privilegiando em relação à lei, ao legislado, né, o convencionado acima do legislado, a reforma, por outro lado, ela também diminuiu um pouco o poder dos sindicatos, principalmente na parte de custeio, né, vamos dizer assim, e também a própria terceirização, ela acaba com o sistema sindical de categoria, o conceito de categoria profissional, né? Então, os sindicatos, sobretudo os de empregados, eles realmente têm que se reinventar para efeito não só de associação, mas também de custeio da sua atividade e de representatividade, né? Como um todo. O que me chama a atenção é o seguinte, é que com o surgimento do movimento laboral, ele surge na Europa e também surge nos Estados Unidos, com vertentes diferentes, mas ele se desenvolve ao longo do tempo na luta pelos direitos e garantias do trabalhador. Uma das coisas que eu acho interessante é que o modelo americano, vamos chamar o modelo americano porque o modelo é o modelo capitalista por essência, um modelo que a gente se espelha e que todo mundo contra a reforma trabalhista diz: e por que o brasileiro, apesar de todos não ter direitos trabalhistas nos Estados Unidos, ele vai para lá para se sujeitar àquela situação, por que ele não fica aqui? Isso muita gente fala, né? Mas veja, o sistema sindical dos Estados Unidos, ele permite uma coisa bem interessante, que é o seguinte: o trabalho do sindicato, ele só é refletido naqueles que são associados aos sindicatos, associados, portanto, os contribuintes. Então, se o sindicato fizer uma negociação de preço, estabelecer, vamos chamar, para título de exemplo, o mercado paga normalmente $8, o sindicato convencionou, acordou que os seus associados vão ganhar $10. Essa diferença só ganha quem for associado. Aí você vem para o Brasil, que o sindicato negocia para todo mundo. Não só para aquele que é associado, que é contribuinte, mantenedor da sua entidade, mas para aquele que também não contribui nada. Então não dá incentivo nenhum e ainda cria uma obrigação de atender aos interesses e às necessidades de quem não contribui em nada na organização.
Isso é uma injustiça monstra. Será que nós vamos ter alguma reforma trabalhista para resolver esse problema? Na verdade, os Estados Unidos, ele é exemplo para muita coisa, realmente. Inclusive, esse dia 1º de maio, que iremos comemorar agora, na próxima semana, ele é decorrente de uma greve lá em Chicago, né? Uma greve gigantesca, em 1886. E os Estados Unidos é realmente exemplo para muita coisa boa e ruim. Com relação a essa questão dos direitos buscados pelo sindicato serem refletidos somente para aqueles que são associados, eu acho que isso pode ser também uma coisa que pode ser ruim. Pode ser ruim porque também vai permitir que o patrão privilegie aqueles que não são associados do sindicato. Mas isso acontece nos Estados Unidos e o próprio sindicato trabalha. Gerando assim, distorções, e aí que seria talvez o término mesmo do movimento sindical. Você pegar e criar um antagonismo tal que inviabilizaria até a negociação coletiva, né? Você pegar e botar o patrão chegar e dizer, não, eu vou pagar aqui, eu vou pagar mais para quem não é associado. E aí acabaria com o sistema. Eu não sei se isso poderia ser possível. Também o seguinte, o trabalhador não ia deixar de lutar com o potencial de ganhar, né? Porque, afinal, comemorar o 1º de maio é também comemorar todas as lutas que aconteceram ao longo dos anos. Nós não podemos deixar que isso aconteça. O capitalismo é cruel. Ele, se puder, vai pagar mais barato. Isso faz parte do processo. E é justamente na dinâmica dessas forças que a gente consegue as sínteses desse processo, que é o processo de construção da nossa sociedade. Agora, a minha pergunta, que talvez seja o mais importante e o mais difícil de a gente responder, é onde é que a gente vai chegar? Você tem alguma ideia de onde a gente vai chegar? O que é que a sociedade como um todo deve lutar? Eu acho que o momento é difícil. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que tem que ter tranquilidade. Eu acho que nós temos que lutar pelas instituições, que elas sejam fortificadas. A própria Justiça do Trabalho, eu acho que é um instrumento que é imprescindível ao próprio capitalismo para poder fazer esse jogo de contenção de forças, né? O capitalismo é muito dinâmico e ele necessita realmente dessa tutela. Ninguém vai querer voltar para o período de 1886, que o pessoal morria na rua buscando seus direitos. Eu acho que os trabalhadores eles têm que realmente... lógico que os sindicatos eles têm que se reinventar, eles têm que ter uma forma de representar, que os empregados se vejam representados pelos sindicatos e que realmente as instituições se fortaleçam, inclusive a própria Justiça do Trabalho. Agora, veja, há uma sistemática de luta contra os sindicatos. Nós recentemente tivemos uma medida provisória que proibiu ao empregador de recolher as contribuições descontadas em folha e repassar para o sindicato. Algumas liminares já surgiram por aí, afastando a aplicação dessa medida provisória, mas isso significa que há um movimento contra a parte do trabalhador. Pode ser que seja positivo, pode ser que existia um excesso, sim, tudo é possível de a gente analisar e examinar, mas a partir da resolução dos excessos começa o excesso do outro lado, não? Na verdade, assim, essa medida provisória recente, ela demonstrou claramente que existe realmente uma postura, vamos dizer assim, antissindical do governo, já na esteira da própria reforma trabalhista, que prejudicou realmente muito o sindicalismo, né? E essa medida provisória realmente veio para mostrar que existe uma má vontade com relação a isso. E assim, eu acho que todas as peças do jogo, elas são imprescindíveis. E por isso que a gente tem que valorizar. E que eu acho que sindicato sério, sindicato bom, sindicato que já vem discutindo há anos com empregados em alto nível, né? Entre empregados e empregadores, o pessoal do ABC Paulista tem uma tradição os bancários também, assim, são categorias que realmente conversam de igual para igual com os poderosos, os bancos, que são os mais poderosos do Brasil. Então, é um mecanismo que tem que ser melhorado, efetivamente, mas melhorado com discussão, melhorado com bom senso, melhorado com tranquilidade. Não chegar e partir para perseguição, vamos dizer assim, né? Quem também não tem o que comemorar muito nesse 1º de maio é o advogado, né?
seja ele empregador ou do trabalhador. Agora, a ABAT, que é uma associação que representa os advogados tanto de um lado quanto do outro, teve uma eleição recente, você ganhou a eleição, meus parabéns, assumiu agora o abacaxi para descascar. Quais são as principais reivindicações, críticas que a comunidade dos advogados está lançando na sociedade que você acaba sendo o representante? Qual é, digamos assim, o papel da ABAT? O que é que a gente pode esperar da ABAT no futuro? A ABAT, na verdade, a gente tem um compromisso principal de, primeiro, melhorar intelectualmente a classe, a gente fazer uma produção cultural realmente efetiva. Esse foi um dos nossos compromissos do atual Conselho, né? E também fazer uma interlocução sadia, não só com os jurisdicionados, como também com os juízes, com os magistrados, com os servidores, né? E com a sociedade como um todo, né? Então, assim, a ABAT está ali para realmente representar os advogados trabalhistas nessa interlocução com o tribunal, com a sociedade, com os jurisdicionados. Sempre buscando a melhora da entrega da prestação jurisdicional. Claro, né? claro. Inclusive é bom explicar porque não existe sindicato dos advogados, né? Nós temos aí, são associações que defendem os interesses desses advogados. Agora, muita da coisa de se criticar é que os advogados é que ganhavam muito nesses processos, porque eles jogavam direitos que não existiam, faziam pedidos genéricos, copiar e colar, e foram eles os reais provocadores dessa reforma. Queriam colocar a conta dos advogados. Você não concorda com essa opinião, né? Na verdade, não. O que eu acho é que o direito do trabalho ele era um direito mais simples, antigamente, né? E esse direito ele veio ficando mais complexo, muito mais complexo. O próprio trabalho, as relações de trabalho foram ficando mais complexas. E realmente o seu trabalho ela tem um papel, a missão constitucional muito importante e efetiva. Hoje em dia, assim, os maiores demandantes da justiça são as grandes empresas, a Petrobras, os bancos, as sociedades de economia mista, assim, com teses que às vezes são até jurídicas, não são matérias fáticas, são discussões jurídicas, são discussões que às vezes as empresas fazem, tomam aquela atitude confiando, achando que estava correta, ou até pagando para ver se, né, achando que sua tese vai prevalecer. Mas eu não vejo que o problema sejam aqueles maus profissionais que existem em qualquer... Eu não acho que tenha sido eles que geraram esse movimento de reforma trabalhista. Eu acho que aqueles excessos, eles eram... Os juízes estão ali todo dia, os advogados estão ali todo dia. É muito mais fácil para mim contestar uma ação aventureira do que contestar uma ação bem feita e difícil, entendeu? Agora, me diga uma coisa, obviamente que essas discussões de lei que você falou, de interpretação jurídica, seja de um lado ou do outro, isso muito se acabou, né? Porque com a espada da sucumbência, você não discute mais direito, né? O que acontece, na verdade, não é que não discute mais direito. O advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Quando um cliente chega no seu escritório, você vai olhar, entender, ouvir o cliente para poder fazer aquele juízo de valor em primeiro lugar. Se é um advogado consciencioso e ele não tem direito, você não vai criar uma expectativa no cliente, nem perder seu tempo para fazer uma coisa que não vai. E isso é o que a maioria dos advogados devia fazer, realmente. Exato. Mas, assim, com a reforma trabalhista, com o empregado com medo de demandar, você não pode criar tese. E o bonito, quem cria a jurisprudência é o advogado. O bonito da advocacia é você criar a tese. Às vezes o pessoal cria tese, perde em primeira instância, perde em segunda instância, em terceira instância ganha. Às vezes entra com reclamação, perde, entra com segunda, perde, depois vai e ganha. Então, assim, o novo é muito difícil do juiz, de imediato, ele acatar. Mas, assim, advogado criando tese, não é aventura, não, é tese jurídica mesmo. Com essa sucumbência, vamos dizer assim, o advogado ele fica realmente receoso de causar um prejuízo ao cliente. Isso é muito complicado. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu agradeço o convite e fico muito feliz de estar aqui participando do programa. Muito obrigado. Telespectador, a decisão de comemorar ou não comemorar, ou se há algo a comemorar ou não o 1º de maio, é sua.
nós precisamos avaliar a situação que nós estamos vivendo e influir e participar. Porque a democracia é participação, é discussão, não importa a ideia, o lado que você defenda, importa que você defenda um lado. É isso que a gente, aqui no Jogo do Poder, quer que você faça. Que você tenha a possibilidade de ter opiniões informadas, informação para que você desenvolva a sua própria ideia e defenda os seus próprios caminhos. Porque juntos, com sua colaboração, com a minha colaboração, nós faremos um país melhor. Até a próxima semana. Aqui é o Jogo do Poder. Meu nome é Zilan Costa Silva. Até já.